Olá, meus amores, meu nome é Nailda e esse é o nosso canal SOS Pronar. O vídeo de hoje é sobre deficiência intelectual. O que é a deficiência? Quem você deve procurar? As características dela e como ter um bom convívio. Antes disso, se inscreva no canal e se gostar, deixe o seu like. Venha conferir. Deficiência intelectual é um transtorno do desenvolvimento, ou seja, faz com que o indivíduo, seja ele criança, adolescente ou até mesmo na fase adulta, ele tenha cronologicamente uma idade e mentalmente ele funcione de uma outra. Um exemplo disso é ele pode ter 17 no cronológico e mentalmente ele fazer coisas de 7 anos. E com isso, ele tem uma certa dificuldade em seguir regras, em compreender problemas, como simples uma atividade do seu cotidiano. Se você fala para a criança, arrume sua cama. Ela já tem 17 anos, porém ela não vai entender arrume a sua cama, porque na cabeça dela a cama já está arrumada. Então ela pode entrar no quarto e continuar fazendo outra coisa que não tem nada a ver com arrumar a cama. Então assim, o que é? É um transtorno do desenvolvimento cognitivo e faz com que a criança, né, ela tenha uma idade cronológica e mentalmente ela funcione de uma outra. Os fatores que podem levar a uma dificuldade intelectual, eles são, na verdade, alguns que vêm desde a gestação. Ou seja, mães que fumam, que usam drogas, que têm alguns problemas mentais, tudo isso pode ocasionar. Então, a melhor forma de se prevenir contra isso é fazer no pré-natal, para que você tenha um acompanhamento e ao nascer a criança ela já tenha um certo tratamento. A deficiência intelectual ela pode ser tratada desde os primeiros momentos, isso quando identificada. Quando não, nós vamos dar outras dicas no decorrer do vídeo. Características: dificuldade no raciocínio lógico, dificuldade de compreensão, dificuldade na linguagem, seja, né, na fala, na escrita, e dificuldade de interação. Tudo isso que nós estamos falando aqui não é uma regra. Não tem que ser exatamente a criança, ela tem que ser dessa forma. Mas se você identificar algumas dessas características, alguns desses sintomas, aí você tem que procurar os especialistas. E aí vamos lá. Quais os especialistas? A primeira coisa a fazer, dependendo da faixa etária, mesmo porque até os 14 anos, e às vezes estendido até os 16, ainda temos que passar a criança no pediatra. Então, o pediatra é o primeiro local, né, o primeiro médico que você vai procurar. E com o pediatra, nessa faixa etária, você vai pedir um outro especialista. Então, ele vai encaminhar para o neurologista, ele vai encaminhar para o psicólogo, para o fonoaudiólogo e, por último, se houver a necessidade, a maioria dos casos sim, para o psicopedagogo. Então, é uma equipe médica. Para você ter um laudo plausível da deficiência intelectual, você tem que passar por todos esses especialistas. Lembrando que não podemos rotular, seja criança ou adolescente. Você tem que sempre tratar ele explicando a melhor forma de acomodar todas essas informações dentro da sua cabeça. Por quê? Lembra que eu falei no início do vídeo, mesmo que ele tenha uma idade cronológica, a mental dele vai ser outra. Então, mesmo que ele tenha que passar com a fono, não significa que ali tudo vai ser resolvido. A fono vai te dar atividades e você vai ter que fazer em casa. Ele passou com a psicólogo vai escutar, mas em casa você também tem que fazer esse papel. Ele vai passar com a psicopedagoga, e em casa você também tem que realizar as atividades. Então acaba sendo um conjunto de especialistas junto com a família. E as nossas dicas para o bom convívio é: primeiramente, procure os profissionais já citados no vídeo. Segundo, você coloque para ele os pontos importantes, como assim: explicar para a criança a deficiência que ela tem.
né? E não tenha vergonha com isso, não tenha vergonha nem de falar isso para os demais, porque a partir do momento que eu coloco, é meu filho, minha filha, mas aí eu falo, ele tem essa deficiência, e eu explico para a pessoa o que é essa deficiência, ele é tratado de forma diferente, por isso que muitas vezes temos tantos bloqueios perante a sociedade com a questão da inclusão social. E por último, os limites. Você dê prioridade à questão que está sendo abordada, né? A questão da deficiência do seu filho ou filha, mas imponha limites, coloque limites em tudo que você for fazer com ele. Ou seja, a partir do momento que ele concluir alguma tarefa que foi dado pela fono ou pela psicopedagoga, ele tem direito a uma outra coisa, tá bom? Use essas dicas e se gostar, deixe o seu like e não se esqueça de se inscrever no canal. Grande beijo do SOS Pronar.